Ontem à noite, Eduardo Bolsonaro foi condenado pelo STF a mais de 4 anos de prisão e se tornou inelegível por supostamente coagir a justiça, usar Donald Trump para coagir a justiça brasileira. Vamos falar sobre alguns absurdos que imperam sobre esta causa e, obviamente, que logo logo a gente vai ver uma nulidade, porque Eduardo Bolsonaro não foi nem citado, ele não foi intimado, e o meio certo de fazer isso seria por carta rogatória, o que não aconteceu. Eu coloquei ontem aqui o vídeo de um trecho da defesa do advogado de Eduardo Bolsonaro e o cara deu uma aula de direito. Mas mesmo assim não surtiu efeito, o que faz a gente depreender que depois de conferir tudo que o advogado de Eduardo Bolsonaro falou com a Constituição e com o ordenamento jurídico e tudo que está na nossa lei, parecia que o advogado de Eduardo estava certo. Mas a gente já sabia que o que aconteceu ontem não foi um julgamento, era na verdade um pré-julgamento. Fica comigo que eu vou entrar em detalhes com você sobre isso. Tem declaração do deputado mais votado do Brasil, que hoje se encontra no exílio, e mais. Nessa edição, eu também comento com você sobre a bunda mais gorda do Senado, que é a de Davi Alcolumbre, porque para ficar sentado em cima daquele monte de pedido de impeachment de ministro do STF, tem que ser um peso e tanto, né? E principalmente um peso morto. Finalmente o moço veio a público fazer declarações dizendo que repudia veementemente a acusação, a matéria que o acusa de ter recebido 30 milhões de dólares. Fica comigo, fica aqui. Tem muito mais bomba para a gente conferir hoje sobre o relatório da Polícia Federal que o André Mendonça levantou o sigilo ontem, que inclusive deu contas da irmã do sicário ameaçando toda a família de Vorcaro. Se você não viu o vídeo extra que eu deixei ontem aqui para você, poxa, você não está acompanhando a gente direito. Eu fiz um resumão a respeito disso, falando inclusive da treta que deu entre o André Mendonça e o Gilmar Mendes, que foi um luxo só ontem lá no STF. Bem, existem mais notícias para sair, né? O André Mendonça ainda avisou: eu quero só ver o que vem de lá, que tem muito mais coisa. E realmente muito mais coisas aconteceram depois que o André Mendonça fez esse aviso. E eu vou dividir algumas com vocês aqui nesse vídeo. Então agora é hora de você deixar o like, capricha no like para dizer para a plataforma que sim, o nosso engajamento tem que voltar e que a plataforma tem que entregar esse vídeo para mais pessoas. 3, 2, 1, dedinho no like, bora pra pauta. Ontem à noite eu deixei esse vídeo com vocês, olha, Mastergate, irmã de sicário, aparece e ameaça a família de Vorcaro. É um vídeo de 15 minutos, mas bastante explicativo. Eu tô andando sobre todas as notícias, né, a respeito da irmã de sicário. Eu também falo sobre a treta que rolou entre André Mendonça e Gilmar Mendes. Eu trouxe vários videozinhos, então o vídeo tá imperdível. Parece que vocês não foram notificados, então eu estou aqui fazendo o papel da plataforma. E o André Mendonça, ele disse ontem que muito mais coisas viriam desse relatório que está em posse da Polícia Federal, que ele mandou levantar o sigilo. Gente, tem até a ameaça de finalizar a irmã do sicário. Parece que a quadrilha está bem brava com ela, porque ela viu muita coisa no iCloud do sicário e andou falando demais. E parece que o quebra-pau de André Mendonça com Gilmar Mendes acabou influenciando todo mundo no STF ontem, que mantiveram as prisões, tanto do pai de Vorcaro, Henrique Vorcaro, quanto do primo dele. O único dissonante foi realmente Gilmar Mendes, que sugeriu substituir detenção por outras medidas, né? A gente está falando da segunda turma, realmente na segunda turma a gente tem maioria que manteve as prisões preventivas decretadas por André Mendonça. Olha, foi uma treta de gente grande. E algumas coisas já estão vazando mesmo, conforme André Mendonça avisou. Vorcaro, que pagou uma degustação de uísque em Londres para Moraes, Paulo Gonet e Andrei Rodrigues, tentou acioná-los antes da prisão. Uma das grandes bombas que explodiram ontem à noite é que Vorcaro não procurou só o ovo que tudo vê para tentar fugir da prisão. Também provavelmente, possivelmente procurou Paulo Gonet e Andrei Rodrigues. Quem noticiou foi a CNN Brasil, diz que Vorcaro tentou acionar diretor da Polícia Federal e PGR antes da prisão. O ex-banqueiro buscou contato com diretores da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, PGR, Paulo Gonet, pouco antes da prisão. Quem está contando isso é o relatório preliminar divulgado ontem pelo ministro André Mendonça do STF. A pergunta que não quer calar é: por que esses caras ainda não estão presos? Por que eles já não foram afastados de seus cargos? Mas parece que ninguém liga no Brasil, porque tudo que já foi falado do ovo que tudo vê, do ministro Tayaya, e eles continuam lá dando canetadas como se não houvesse amanhã, inclusive condenando
o deputado mais votado da história do Brasil. Mas não ficou só aí, não. O fanfarrão da bunda gorda tem algo a dizer a respeito da matéria. Prestem atenção que ele fala matéria que o acusa de ter recebido 30 milhões de dólares de Vorcaro. Eu gostaria, me permitam, como disse, perante vossas excelências e naturalmente ao Brasil, reafirmar com veemência o que já havia afirmado em nota à imprensa brasileira na última quinta-feira. Eu repudio com toda a firmeza e com toda a indignação o conteúdo dessa matéria. Jamais recebi aqueles valores ou outros quaisquer, no Brasil ou no exterior, por qualquer motivo que seja. Tem que lembrar vocês que a matéria a que ele se refere é a matéria que relata sobre a delação de Vorcaro. Então, ele está acusando a matéria de ser mentirosa, mas a matéria só está falando o que a delação de Vorcaro falou. Esse cara é tão cretino que ele não tem coragem de dizer, olha, eu repudio o que Vorcaro falou. Ele depois, mais pra frente, diz, é porque a matéria não apresenta provas. Você tem que pedir provas para Vorcaro, filho. A matéria só está dizendo o que Vorcaro falou em sua delação premiada. Mas, acima disso tudo, eu vou dar um voto de confiança para a busanfa mais gorda do Senado. Meu filho, prova a sua inocência e põe para andar a CPMI do Master. Vai lá, Davi, te desafio. Vocês sabem muito bem que isso aqui foi um desafio retórico. Eu sei que nem ele nem Hugo Mota farão absolutamente nada para que caminhe alguma coisa em direção à investigação séria e responsável desse rombo, maior escândalo da República dos últimos tempos depois da Lava Jato. Por que eu tenho certeza que Hugo Mota não fará nada? Porque ontem também saiu no G1 que Vorcaro pagou hotel para Hugo Mota em Lisboa e quase 500 mil em viagens de Ciro Nogueira, aponta relatório da PF, o mesmo relatório que o ministro André Mendonça mandou levantar ontem. Aí eu fui dar uma olhadinha no hotel que Vorcaro fez essa gentileza, tanto para Ciro Nogueira quanto para Hugo Mota. Foi o Four Seasons, lá em Lisboa, que a diária custa a bagatela de 18.317 lulis. É a diária, senhores. O hotel é bonito, tá? Olha que coisa mais linda, linda, linda. Uma piscina toda orgânica, os ambientes maravilhosos. Olha a varanda do hotel, gente. Aí, esse mesmo Ciro Nogueira, que recebeu muitos dinheirinhos, muitas viagens e reservas em hotéis, também em Lisboa, barrou a aliança da Federação PP União Brasil com Flávio Bolsonaro. Por quê? Segundo a matéria da CNN Brasil, Ciro Nogueira está dando troco em Flávio Bolsonaro. Porque, segundo Ciro, quando explodiu o escândalo que ele tinha mesada, recebia a mesada de Vorcaro, e ia lá para a neve, chalé na neve, ficar agarradinho com o Vorcaro, Flávio Bolsonaro não o apoiou. Ele queria mesmo que Flávio Bolsonaro o apoiasse? O que ele está pensando que a família Bolsonaro é? Ele está pensando que a gente está de brincadeira? A gente não está de brincadeira aqui. Eu espero que ele não se esqueça dessas ações quando Flávio Bolsonaro for eleito e nem o PP nem União Brasil tiverem uma vírgula de ministério nem cargo nenhum no governo que vai tirar o Brasil desse atoleiro. Outro que não se deu bem foi o Romeu Zema, que foi desconvidado do evento do Novo em Santa Catarina após criticar Flávio Bolsonaro. Aliados afirmam que o ex-governador soube da decisão pela imprensa. Ele não tinha sido avisado. O diretório cita alinhamento interno. É claro que o diretório de Santa Catarina tem que ter um alinhamento interno com o candidato que tem mais de 40% nas intenções de votos, e não o candidato que tem 2% de intenções de voto. Candidato esse que só conquistou o governo de Minas Gerais depois que o pai de Flávio Bolsonaro apontou: Romeu Zema é o meu candidato. Vamos dar uma lidinha na matéria. A medida ocorre depois que o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro ter defendido o rompimento entre o PL e o Novo após o pré-candidato criticar o senador Flávio Bolsonaro por envolvimento com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. A informação foi publicizada inicialmente pelo jornal O Globo, sob reserva. Integrantes da pré-campanha de Zema, disseram ao G1 que o ex-governador soube do cancelamento do convite pela imprensa. Pois é, querido, eu sou a favor de dar um chute nos fundilhos do Novo, porque eles não conseguem se manter de pé, eles têm que estar aliados a alguém, eles têm que estar coligados a alguém. Aí o PL é a salvação da existência do Partido Novo. E Zema está fazendo essa palhaçada com Flávio Bolsonaro. O PL tem que dar um chute na bunda desses caras para eles aprenderem a ter responsabilidade, saber o que é lealdade. E já caminhando para o final, eu tenho que falar da condenação de Eduardo Bolsonaro
A gente não esperava nada de diferente. Eu coloquei um vídeo aqui de um trecho da defesa do advogado dele, que foi simplesmente brilhante, mas a gente já sabia, né? É o carnaval, é o julgamento show, é o julgamento só para dizer que tem julgamento, porque a sentença mesmo já tinha sido dada, olha, há muito tempo. E aí o Eduardo Bolsonaro fez uma nota à imprensa que eu passo a dividir com vocês agora. Tomo conhecimento mais uma vez pela imprensa de que supostamente o STF teria formado a maioria para me condenar por algum crime que desconheço. Reitero, até hoje não fui citado na forma da lei e sigo aguardando notificação regular por carta rogatória em local certo e sabido. Esse mesmo instrumento foi expedido a outro acusado no processo, mas a mim nunca foi cumprido. Se o meio existe, a própria corte o reconhece, porque não a mim. Ele está falando da intimação por carta rogatória. E certo e sabido não é força de expressão. Resido nos Estados Unidos em endereço que a imprensa brasileira faz questão de localizar, filmar e estampar, mandando repórteres até minha porta. Para mandar jornalistas, sabem onde estou. Para cumprir o devido processo legal, alegam que ele está em local desconhecido, né? Alegam não saber. Tomo ciência dos fatos pelos jornais e conhecer a acusação por reportagens não substitui a citação prevista em lei e nos acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário. Moraes pode não gostar, mas não pode escolher quando segui-los. Mais uma vez, é vítima e juiz do mesmo caso, e é por isso que o Brasil passa vergonha internacional de forma recorrente, como até mesmo a mídia tradicional hoje já aponta com frequência. É verdade, gente, olha. Espanha, Oswaldo Eustáquio deu uma banana para Alexandre de Moraes. Itália, Carla Zambelli deu uma banana para Alexandre de Moraes. Polônia, Didi Redpil deu uma banana para Alexandre de Moraes. E Estados Unidos, com todos aqueles exilados que estão lá, deu uma banana para Alexandre de Moraes. Ou seja, o cara só falta ganhar uma banana na África, porque no restante de todos os outros continentes ele já ganhou, né? Inclusive na Argentina também. Ficou internacional o bicho. Qualquer sentença, continua Eduardo Bolsonaro, sem respeito ao devido processo legal, é nula, e depois de tantas derrotas internacionais, até Moraes sabe disso. Por isso, o real objetivo desse julgamento sem pé nem cabeça é apenas um: tirar meu nome das eleições. E isso o Eduardo tem razão, porque ele é suplente do André, lá de São Paulo, ao Senado. E agora Eduardo está fora, está realmente fora. E ele continua: tenho confiança na restauração da democracia brasileira com a vitória de Flávio Bolsonaro, que permitirá que centenas de exilados possam, enfim, retornar à sua pátria. E aí ele assina: Eduardo Bolsonaro, deputado federal no exílio. Ele postou essa foto que eu coloquei na nossa capa hoje pela manhã, e eu quero saber de você como você está se sentindo depois daquele monte de bomba que aconteceu, tanto da irmã do sicário quanto do julgamento de Eduardo Bolsonaro. E se você tivesse no Novo, você também desconvidaria o Romeu Zema para o evento em Santa Catarina? E se você pudesse mandar no PL, você agiria como eu? Eu daria um chute na bunda do Novo. O Novo não pode mais se fazer de morto diante da disfarçatez da atitude de Romeu Zema. E aí tem mais uma coisa que a gente precisa se preparar. Sim, Flávio Bolsonaro poderá fazer muito pelo Brasil, principalmente pela economia e pela liberdade de expressão, mas nós teremos um caminho árduo até chegar lá. Então, manere nas suas redes sociais, porque você ainda não vive numa pátria livre. Certinho? Certinho. Fora isso, tem o aspecto econômico, que eu me preocupo muito com os menos favorecidos que me acompanham aqui, e eu sugiro a vocês: aprendam a ganhar dinheiro pela internet. É isso que pode dar tanto liberdade econômica para vocês, quanto liberdade de ir e vir. Porque uma vez que você aprende a ganhar dinheiro pela internet, você pode exercer esse tipo de poder em qualquer lugar do mundo que tenha uma conexão de internet. Ai, Valéria, por que você fala isso? Você acha que Flávio Bolsonaro não ganha as eleições? É meu pequeno padrãozinho. Vocês sabem muito bem, né? Tem as magias de Bangladesh do Sul que a gente nunca pode desconsiderar. Então eu sempre espero o melhor, preparada para o que vier e der e para o que der e vier. Se você quer aprender a ganhar dinheiro pela internet, o link que eu deixo aqui na descrição e no comentário fixado leva você direto para o WhatsApp do Daniel Alvarenga, que vai ensinar a você, no método simples, a partir do zero e sem enrolação, alguns setores do mundo digital em que você pode defender uma graninha. Vai lá, assiste 3 aulas gratuitas que eu libero para você. Se fizer sentido, eu te vejo do outro lado quando você der o próximo passo. Do contrário, nós temos um encontro diário aqui a partir das 7 da manhã para tretar nos comentários, como a gente vai fazer agora. Não esquece do meu like, compartilha nosso link nas suas redes sociais, se inscreva no canal e ative o sininho. E se você já é de casa, passa o olho em tudo aí. Que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Beijo no coração.